Com a economia brasileira na situação que ela está, a Bolsa vem acumulando uma desvalorização cada vez maior. E por conta disso, muita gente está se perguntando se ainda vale a pena investir, por exemplo, em ações, fundos imobiliários. E tem também a inflação, não podemos esquecer, né, que está corroendo o patrimônio de quem não tem uma boa estratégia de investimento. É por isso que você tem que ver esse vídeo até o final. Eu quero te explicar o que a gente pode esperar para a economia brasileira esse ano e qual que é o meu plano de investimento para 2025. Fica comigo para você saber de tudo isso. Fala, meu amigo dinheiro do bom demais da conta, William Ribeiro por aqui e esse é o Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever aqui no canal se você gostar do nosso conteúdo e se você já é de casa, muito obrigado pelo seu like que tanto ajuda o nosso trabalho. Meu amigo, que situação complicada é essa que a economia brasileira tá, né não? Você viu como foi o ano passado, né? O governo divulgou um pacote de corte de gastos que não foi bem recebido pelo mercado. Tanto é que a economia prometida naquele pacote, uns 70 bilhões de reais, foi pro ralo quando a taxa Selic subiu na reunião seguinte do Copom. Afinal, quanto maior a taxa básica de juros, mais rendimentos o governo tem que pagar para quem investe em títulos públicos. E para esse ano a perspectiva não é nem um pouquinho otimista, pelo menos para o país. Para você, investidor, calma que pode ser bem diferente, felizmente. Eu chego lá. De acordo com o BTG, em 2025, o déficit nominal das contas públicas brasileiras será simplesmente o segundo maior entre todos os países emergentes. Estamos de parabéns, hein? Pois é, o Brunão tá aí. Bem-vindo de volta, Brunão. Tamo aí. Tô aqui para atrapalhar de novo. Não, tamo nós. O nosso rombo fiscal deve ser de 8,6% do PIB, superando a média dos países emergentes, e só vai ser pior que o déficit da Bolívia. Mesmo assim, para o governo tá tudo bem. O Lula até chegou a dizer que a única coisa errada no nosso país é a taxa de juros. Inclusive, a taxa Selic subiu essa semana, a gente repercutiu nesse vídeo que tá aqui em cima, se você não assistiu. Por causa do risco, os investidores estrangeiros estão levando seus dólares embora. Um dos caminhos para a saída de dólares são os títulos públicos, né? Os estrangeiros que acham muito arriscado investir aqui acabam se desfazendo dos seus investimentos. Eu que sou brasileiro já tô querendo fugir do Brasil. Não, tem oportunidade aqui que a gente vai falar nesse vídeo, Bruno. Vamos lá. Outro caminho de saída é a Bolsa. No site da B3 tem um relatório que mostra a participação de cada tipo de investidor. Nesse começo agora de 2025, por exemplo, né? Até o dia 17 de janeiro, os estrangeiros foram responsáveis por 57,4% do volume de compra e venda da Bolsa brasileira, mais da metade, né? Ou seja, quando os investidores estrangeiros vão embora, o impacto é gigantesco. E poucos dias atrás até aconteceu uma coisa diferentona, ó. Tão diferentona que virou até notícia. Os estrangeiros investiram 9 bilhões na nossa bolsa. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Aí, ó. Foram 6 bilhões e meio de reais no dia 16 e 2,9 no dia 17. Foi um movimento que chamou muita atenção, já que no geral a tendência tem sido dos estrangeiros evitarem investir por aqui. É por isso, inclusive, que o dólar andou subindo tanto e o real desvalorizou. Com menos dólares na nossa economia, a moeda americana estava valendo cada vez mais. Agora a gente tá tendo até um refresco aí, né? O dólar deu uma caída. Mas em 2024, a gente chegou no ponto do real ter sido a moeda que mais se desvalorizou no mundo, Bruno. Esse foi o desempenho desde 2020. A nossa moeda desvalorizou mais do que o peso argentino e o rublo russo. A gente tá falando aqui, pra você ter uma ideia, de um país que está numa crise econômica terrível e de outro fortemente sancionado, que está gastando inclusive horrores em uma guerra. Tem base um negócio desse? Aí, meu amigo, é um ciclo praticamente sem fim, né? O governo se endivida, o dólar e a inflação sobem, o governo se endivida mais, o dólar e a inflação sobem e a Selic sobe mais também, o governo se endivida mais ainda e assim por diante. E olha que a parte de arrecadação foi um espetáculo, viu, o ano passado. 2,65 trilhões, o maior valor de toda a história, senhoras e senhores. O gasto com certeza deve ter sido também. Exatamente, né, para não fechar a conta. E sabe qual que é a única coisa que pode quebrar esse ciclo? Algo que muita gente acredita que não vai acontecer, uma mudança na postura do governo. As coisas mudariam assim que o governo demonstrasse que ele está realmente comprometido com a saúde financeira do país. Eu sei quando vai acontecer isso.
quando trocar o governo. Então. Se vier alguma coisa melhor, né? Porque senão piora. Pois é, meu amigo. Ou seja, né, quando o governo começar a cortar gastos de verdade. E como, né, Bruno, não existe essa expectativa disso acontecer logo cedo, 2025 vai ser sim um ano difícil para nossa economia. Inclusive a economia americana vai continuar impactando a nossa, olha só. Ó. Se o Trump resolver levar a sério aquilo que ele mesmo falou, as medidas vão ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos e também em todo o mundo. Aqui é um exemplo, ó. A restrição na imigração deve gerar uma força de trabalho menor, levando a uma inflação salarial por conta da alta demanda por trabalhadores. Afinal, americano não gosta muito desse lance aí de fazer serviço doméstico não, né? Para isso tem brasileiro, tem mexicano, né, Bruno? Nem construção, né? Pois é. Já as tarifas sobre os produtos importados devem aumentar o preço dos bens e dos serviços. E com isso, o Fed, que é o Banco Central americano, vai precisar ser muito cuidadoso com a política monetária por causa das incertezas geradas pelo Trump. Por isso, é bem provável que o dólar continue se fortalecendo no mundo todo, aumentando a inflação mundo afora. E tudo isso, claro, impacta os seus investimentos. É o que eu vou te explicar como e também quero revelar oportunidades que eu estou enxergando no mercado para 2025. Bom, é claro que 2025 vai ser um ano muito bom para renda fixa. No Tesouro Selic, por exemplo, você vai receber o equivalente à taxa básica de juros que já subiu essa semana. E já tem banco prevendo a Selic passando de 15% agora no final de 2025. É mole? Isso fora os outros títulos, né? O pré-fixado ou os atrelados à inflação. No caso dos CDBs, se você não se limitar a bancão, tem banco médio aí com o título pagando para você mais de 100% da Selic. Só que não vai chutar o balde não e colocar o dinheiro em banco desesperado que tá ruim das pernas não, viu? Já nos Estados Unidos os juros estão bem mais baixos do que os nossos, mas eles estão mais altos do que o costume por lá, olha só aqui, ó. Você está vendo aí o gráfico da taxa de juros nos States desde 2010. Para uma economia tão forte, tão segura quanto a dos Estados Unidos, esse juro está bem legal para quem quer investir, por exemplo, em renda fixa americana. Para quem tem interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com a lista de todos os ETFs de títulos públicos listados na Bolsa de Nova York. Mas e a renda variável, hein? Nos últimos 12 meses, a nossa bolsa andou de lado, deu aquela caranguejada, né? Chegou a subir, mas a Selic voltou a aumentar e a bolsa caiu de novo. E não parou mais de cair, né? Na fritada dos ovos, até desvalorizou um pouco. Enquanto isso, o S&P 500 subiu mais de 20% no mesmo período. Olha aí, que coisa mais linda, esse gráfico do IVV, que é um ETF aí dessa categoria. Em 2025 é mais provável que a gente não veja a nossa bolsa tendo uma ótima valorização, não. Só que isso nos leva a uma questão muito importante que muita gente ainda não conseguiu entender. Será que esse é um bom momento para investir em renda variável ou não? Bom, depende muito do seu objetivo, tá? Porque se a sua ideia é comprar ações que possam valorizar no curto prazo e dar aquela alfaceada para você realizar lucro logo, provavelmente não vai rolar. Aliás, isso não rola independente do cenário, né? Trading é muito difícil, até improvável, para até profissionais do mercado financeiro. Agora, se você investe pensando no longo prazo, pensando em ações que vão te dar uma renda passiva lá na frente, né? Quando você se aposentar, aí, meu amigo, a coisa muda de figura, tá? Nesse caso, a gente pode estar num ótimo momento, já que dá para encontrar ações que você gosta, né? Ações de boas empresas por um preço menor. E o mesmo se aplica aos fundos imobiliários, né? O IFIX, que é um índice que mede o desempenho dos principais FIIs, né? Desvalorizou mais de 10% nos últimos 12 meses. Ou seja, quem busca a oportunidade de comprar na baixa é um prato cheio. Mas claro que para isso dar certo tem que ir comprando aos poucos, porque de novo, 2025 vai ser bastante difícil para a renda variável no geral, devido, claro, aos juros altos da renda fixa. E lembra um detalhe, tá? Pode acontecer de você comprar ações e FIIs esse ano e esses ativos não se valorizarem, aliás, podem até desvalorizar. Mas se o seu objetivo é o longo prazo, se você fez boas escolhas de ativos, né? Se você foi comprando aos poucos, essas desvalorizações aí no meio do caminho não são tão importantes assim. Para o curto e médio prazo, tem setores que podem se beneficiar ou se dar mal durante o governo Trump. Setores de agronegócio e commodities, por exemplo, podem se dar bem, né? Empresas exportadoras que têm receita em dólar também. Já setores como de aço, varejo, aviação devem correr alguns riscos extras nos próximos anos. E você é do tipo que acredita no futuro do Brasil? Se a nossa economia começar a seguir o rumo certo, a bolsa vai subir. E quem não tiver aproveitado essa temporada aí de preços baixos pode se arrepender. Mas se você não gosta de ações brasileiras,
você precisa ter dinheiro dolarizado, porque ficar só na reclamação contra o governo não vai ajudar o seu futuro, concorda? Por exemplo, não dá pra gente esquecer do Bitcoin. Nos últimos 12 meses, ele acumula uma valorização de mais de 140%. O Trump prometeu que vai transformar os States na capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas. Por isso, tem especialistas dizendo que o BTC vai continuar subindo, pelo menos nesse primeiro ano do governo do Laranjão. Imagina, Bruno, se fizerem a Reserva Nacional de Bitcoin, comprarem 1 milhão de Bitcoin, como tem um projeto de lei rodando na Câmara dos Estados Unidos. Aí ninguém segura, né? É 1 milhão dos 21, cara, na mão do governo, tirando o que ele já pegou da galera. Quem tiver um pouquinho vai virar uma coisa bem escassa. É isso aí, esse é o conceito. Se o Trump cumprir essa promessa, né, de formar essa reserva nacional de Bitcoin, a demanda pode explodir, levando o preço lá para cima. Sem contar as possibilidades de você investir lá fora também, né? Não só em Bitcoin, comprando ações de empresas diretamente ou via ETFs, que é mais fácil. Quando você converte reais para dólar e você investe lá fora, você está desvinculando dinheiro aqui da nossa economia. E aí você protege essa grana da inflação brasileira e de todas as mazelas econômicas que a gente vê por aqui. E sem falar que hoje está muito fácil investir lá fora, né? Exato, Antes era muito mais quase difícil. o mesmo trabalho de fazer aqui. Exato, é né? a mesma coisa. Abrir conta e clicar alguns dados na tela para você comprar. Aplicativo, vai fazer a conversão E e até comprar a parte de imposto de renda está facilitada também. As empresas têm oferecido relatórios para ajudar nisso. Então, né? Não tem desculpa, né? Exatamente. E pegando a deixa, Brunão, é exatamente o que eu tô falando nesse vídeo que tá do lado aqui, nas ações e os ETFs que eu tô de olho para 2025 para montar uma carteira equilibrada com metodologia que eu te convido então para você assistir na sequência desse vídeo aqui. E deixa um comentário para você saber o que ficou aqui no vídeo. O Bruno ficou tanto tempo parado que eu tenho certeza que ele já sabe de cor aí qual é a palavra-chave. Quer ver a pessoa que não tá trabalhando. É hora de aproveitar? É hora de aproveitar. Olha só, hein? Contra-intuitivo da sua parte. Viu só? Eu mudei de ideia. O isso. vídeo fez eu mudar de ideia. Curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, tá bom? E vem assistir. Valeu, tudo de bom. Tchau.